Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2014, um sábado. O verbete de hoje é de número 2934. Ele tem 6 páginas, 45 logias e 9 máximas. O tema é escrita paradiplomática da especialidade Paradiplomaciologia. Quem escreveu o verbete com muita propriedade e classe, professora Jaqueline Narras. Professora Jaqueline, ela é graduada em Artes Plásticas e Administração, voluntária da Conscienciologia desde 1992, docente da Conscienciologia desde 96 e tenepsista desde 2013. Não é isso, professora Jaqueline? A escrita paradiplomática é a comunicação grafo-pensênica permeada por princípios interassistenciais e posicionamentos cosmoéticos, de modo a efetivar a conciliação na mediação de conflitos em prol da harmonia interconsciencial, com efeitos multidimensionais repercussivos para as consciências e grupos intra- e extrafísicos. O holopensene pessoal da pacificação, o holopensene pessoal da escrita, o holopensene pessoal a favor dos desfavorecidos, o holopensene pessoal da reflexão, o holopensene pessoal do questionamento positivo, o holopensene pessoal das causas justas, o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo, o holopensene do altruísmo, o holopensene da compreensibilidade evolutiva, a autopensenização lúcida, a objetividade gráfica expressa com a retilinearidade pensênica. O ato da escrita enquanto trafor, a profilaxia antimanipulativa, a ferramenta gráfica a favor de outrem, a abrangência assistencial da escrita, o vinco da voz gráfica em prol da harmonia, o autorresgate evolutivo, os assistidos e os não assistidos em espera da produção mental somática da consciência lúcida, o direcionamento multiexistencial proéxico, o upgrade consciencial decorrente da escrita, a postura autoexpositiva de dar a cara para bater, a mesclagem literatura escrita paradiplomática, a grafia libertadora iniciante, o empenho dos atributos mentais somáticos a favor de grupos de assistência, a comunicabilidade a favor da paradiplomacia, o ato de usar com maestria as técnicas gráficas e paradiplomáticas, a lucidez sobre a ferramenta evolutiva da escrita, a interassistência multissecular, o mental soma priorizado, a GESCOM tarística, a obra-prima proexológica, o círculo mental somático enquanto plenária de debates paradiplomáticos, o complexis grafo-pensênico paraconciliatório. Tem que destacar que na seção fatologia, em mais de 26 linhas, nós lemos algumas expressões apenas. Os insights da Equipex, a intimidade no reconhecimento energético da escrita antiga, as autopesquisas da autorretrocognoscibilidade, o parapsiquismo atuante na interação escritor paradiplomático amparador, o balanço da ficha evolutiva pessoal através dos tempos, o reconhecimento autoral extrafísico,
a sinalética energética parapsíquica pessoal na holoteca, a consecutividade paradiplomática holobiográfica. No item argumentologia, na seção daqui da conscienciografologia, a autora ela apresenta 4 modalidades de textos produzidos na CCCI, elucidativos quanto à escrita a partir da paradiplomacia. No item taxologia, são expostos 8 tipos de escrita diplomática passíveis de apresentarem indícios e ou primórdios de paradiplomacia. E na sequência, no item caracterologia, a professora Jaqueline, ela apresenta 10 trafores ou atributos qualificadores da escrita paradiplomática. Na seção remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos acerto grupo kármico, consciência gráfica, cultura de paz, prioridade da escrita e senso universalista. A escrita paradiplomática pode qualificar e vincar o eixo proéxico interassistencial multissecular da consciência, viabilizando o desmonte das interprisões grupocármicas pessoais. Você identifica na própria escrita os princípios da paradiplomacia e o consequente grupo de assistidos? Na escala de autoavaliação de 1 a 5, qual é o nível de lucidez quanto à qualificação dos próprios rastros grafopensêmicos? Na bibliografia específica, a autora traz 4 referências. Passando para a mega-análise do professor João Paulo, autorado, armistício, conciliação, harmonização, ortoposicionamento, interassistencialidade, compreensibilidade, comunicabilidade, universalismo, altruísmo, sociologia, grafologia, pacifismologia, paradireitologia, cosmoeticologia, parapoliticologia, grupo-karmologia, mental-somatologia, paradiplomaciologia e autorrevenzamentologia. Antes de passar a palavra à professora Jaqueline, a gente tem um convite a fazer que vem bem ao encontro do tema hoje, Jaqueline. O IPC ele convida para a inauguração do GESCONário, que foi construído dentro do campus de pesquisas IPC Saquarema, dedicado à imersão nas pesquisas, especificamente à materialização das GESCONs conscienciais, né? Sejam elas livros, verbetes, artigos, demais produções intelectuais interassistenciais e ou paradiplomáticas. Não é isso, Jaqueline? A inauguração vai ser no dia 22 de fevereiro, ou seja, no próximo sábado, às 18 horas, lá no campus de pesquisas IPC Saquarema, e será seguido por um jantar de adesão. Então, ficam todos convidados para a inauguração do GESCONário no IPC Saquarema. Professora Jaqueline, nós já sabemos da sua vertente, né, no estudo da paradiplomacia. Conta para a gente, então, como que foi o contexto, o que te levou a a escrever esse verbete? Ok, em primeiro lugar, queria agradecer o acolhimento da professora Cristina e também do trabalho da Enciclosapiens, que foi realmente, foram muito acolhedores e que ajudou muito também, né? Bom, essa ideia, para a diplomacia, eu estudo já há algum tempo. É um tema que me chama a atenção, que me interessa muito. Então, desde 2004, pelo menos, eu venho escrevendo, inclusive, apresentando em jornadas, alguns artigos referentes à paradiplomacia. E a questão da escrita paradiplomática vem ao encontro da autopesquisa seriaxológica. Quer dizer, isso vem a ser agora um tema sob um novo olhar, né? Uma pesquisa a partir da seriaxologia, da holobiografia, vamos dizer assim,
Então, a partir das minhas pesquisas, eu comecei a estudar sobre esse novo enfoque, né? O que é realmente a questão de escrever, de deixar vincado, de marcar, deixar a sua assinatura pensênica, né? Inclusive, ao longo do seu verbete, aqui você traz bastante elementos da condição da serexologia, né? Então, já fica realmente claro que sua proposta aqui, enquanto tema vermetográfico, é apresentar, né? Eu acho que a condição da grafopensenologia, da paradiplomacia, dentro do veio da serexologia. É isso? Porque você traz bastante elementos aqui, né? Que fala da serexologia. Isso. Na realidade, o que eu consegui identificar? Que existe uma tendência, né, consciencial. E eu penso que isso, com relação às pessoas, isso também, em geral, a consciência ela tem uma tendência, tem umas afinidades temáticas. E como eu estou ainda em fase de pesquisa, mas eu percebo que isso vem a questão da paradiplomacia, da diplomacia, né, vamos dizer assim, do passado, e agora sobre um novo enfoque dentro da ciência conscienciologia, a paradiplomacia. Então, eu vejo que se repetem essas afinidades, enfim, se repetem essa tendência, né? Essas tendências. Muito bom. Então, vamos às perguntas dos teletertulianos. Na página 5, em sinonimologia, o teletertuliano pede para você falar sobre a grafia herenista. Sim, grafia irenista. A irenologia, ela é um sinônimo, né, da pacifismologia. Ela é uma palavra talvez menos conhecida, mas ela é muito usada na Europa, em vários estudos. A grafia irenista é a grafia que ela traz, como está na própria definição, esse tom ortoconciliatório. Ela é uma grafia que ela é limpa de energias pacificadoras. Ela traz palavras que incitam a paz, não o contrário, não o belicismo. A irenologia poderia ser trazer como sinônimo a ciência da paz, né? Isso, exatamente. No meio da política e da diplomacia é muito utilizado a condição da irenologia, né? A paradiplomacia, um dos objetivos da sua existência é a paz, é a conciliação. Então, é importante que seja o objetivo final de toda escrita, ou de toda fala, de toda negociação que se diz paradiplomática. Inclusive, do seu ponto de vista profilático, né, isso, Jaqueline? Isso. Acho que a condição da paz, né, da escrita paradiplomática, a própria paradiplomacia, né, acho que traz todo um contexto da profilaxia, né? Sim, exatamente. Se evitar justamente os conflitos, né? Sim, antes mesmo que eles se instalem, não é isso? Exatamente. É a negociação, é a valorização do diálogo, é o entendimento. Esse é o objetivo da existência, né, da paradiplomacia. Muito bom. Agora, em estrangeirismologia, na última linha, pede-se para ampliar a respeito do brocardo latino Pacta sunt servanda. Bom, esse brocardo latino, ele quer dizer que os acordos, os tratados, eles devem ser respeitados. E dentro da paradiplomacia, quando se chega a uma negociação, pressupõe-se esse respeito ao acordo e ao tratado. É óbvio que, assim, precisamos analisar também sobre a questão, o enfoque do tempo, do momento, do aqui e agora. Obviamente que, bem trabalhado a questão da negociação, do diálogo, essas partes elas vão ser atendidas, elas vão estar tranquilas, satisfeitas em seus anseios e suas demandas. Então, pressupõe-se então que o tratado será cumprido, será respeitado, né? Em fatologia, agora na página 6. No final da primeira linha,
Como funciona a mesclagem literatura escrita paradiplomática? É na página 6. É bem no finalzinho da primeira linha aí, da página... Sim. Isso, da página 6. Como... Quando eu falei antes em tendências seriaxológicas, a literatura, em muitos momentos, ela foi utilizada como uma ferramenta diplomática. Como isso? Quando a literatura ela começa a entrar no universo dos problemas sociais, ela começa a ter vamos dizer, ela serve a chamar atenção para aquele problema, né? Então, quando eu escrevo aqui mesclagem literatura escrita paradiplomática, de uma certa maneira a literatura ela teve no passado, em alguns pontos, uma diplomacia esboçante. Eu digo isso exatamente por mostrar problemas sociais, dependendo do posicionamento desse escritor ou dessa escritora, ele já mexia com o universo daquela problemática, tanto intrafísica quanto extrafísica, mesmo sem ter lucidez com isso. Então, é por isso que eu coloco que assim, essa mesclagem já existe de maneira esboçante em alguns trabalhos da literatura. Você teria alguns exemplos assim que tem vários exemplos, né? Escritores que se posicionaram a respeito de problemas sociais, como a escravidão, quer dizer, foram trabalhos que de alguma forma chamaram atenção para a problemática. Não digo que seja uma maneira adequada como Tárres, mas ela, de alguma maneira, foi um trabalho esboçante de diplomacia que chamou atenção para um grave problema social. Ok. Agora, na parafatologia, Jaqueline, nessa mesma página, né, na página 6, no final da quarta linha de baixo para cima. Quarta linha de baixo para cima. Como realizar esse balanço da ficha evolutiva pessoal através dos tempos? Ficha evolutiva pessoal. Bom, primeiro, é importante que a pessoa liste as suas tendências atuais, os seus princípios, o que essa pessoa valoriza, e partir, então, para uma autopesquisa seriaxológica. Então, anotar tudo o que ela já teve em termos de insight, de projeções, em tudo que ela puder e que ela lembrar, para poder, então, começar a fazer um trabalho de prospecção holobiográfica. Em geral, as pessoas têm muita informação, mas também não dão, às vezes, muita importância. Tem que ir na sutileza, no detalhe, e quando você faz esse balanço, é óbvio que, assim, se nós tivermos, quanto mais informações, mais a gente vai poder aprofundar. Mas importante identificar, com relação à escrita, com relação às tendências, se ela já tem essa intuição, que ela já escreveu, e se ela puder um dia chegar nessa informação e realmente confirmar, ela vai poder fazer um real cotejo, né? E realmente identificar aí fazer esse balanço, né, dos resultados e identificar então melhor aí, fazer esse balanço da FEP, né? Da ficha. Saber qual foi o saldo, né? Se é um saldo mais superavitário, se é um saldo mais deficitário, né? Exatamente. E aí o foco que você dá aqui é a partir dessas hipóteses, dessa pesquisa autosseriaxológica, esse balanço ser feito a partir da escrita, das produções grafopensênicas, das gestações conscienciais? A produção grafopensênica, ela facilita bastante, mas pode ser que a consciência não tenha escrito. Mas o que ela pode resgatar dessas informações do passado, de vidas, né?
De repente, foi uma pessoa que pôs a mão na massa, ajudou, mais em questões de energias, não chegou a escrever. Não importa, ela tem condição de achar, talvez com um pouco mais de dificuldade, porque ela não tem aquele registro escrito, mas as retrocognições, as projeções lúcidas, os insights dos amparadores, tudo com relação a essa consciência, ela tem condição de resgatar, se ela tiver a intenção realmente de fazer esse balanço, essa pesquisa, essa autopesquisa para se qualificar na Proexis, né? Muito bom. E agora em tecnologia, Jaqueline, na própria página 6, no final da primeira linha. Quais os passos da técnica da anopistografia? Essa técnica é uma técnica que o professor Valdo ele utiliza, que é usar a folha em branco e só escrever num lado dessa folha. Então, isso é de uma maneira... ajuda muito com relação às ideias, né? A questão própria da energia, a questão até eu falo muito da interação com os amparadores, porque ninguém escreve sozinho, né? Tem sempre uma equipex, né? Que tem afinidade com o tema, que está ali ajudando até nessa questão do autorrevezamento. Então, aquela folha em branco vai ajudar bastante. É óbvio que quando se fala em escrita, não é só isso, mas ter um ambiente todo preparado, né? A técnica da anopistografia, ela, de uma maneira, você percebe que a energia vem mais limpa, mais clara, né? Você tem uma condição de escrever de uma maneira mais livre, ter uma letra maior, enfim, ela é muito positiva para quem escreve. Ajuda na própria organização, né? Quer dizer, exatamente. Se você escreve só de um lado da folha, depois fica mais fácil, né? Ajuda bastante na organização. Então, assim, matéria de escrita, é bom a gente não ser muito miserê, não é isso? Vamos usar todos os recursos disponíveis e que tenha folhas para serem escritas, né? Sim. Se a gente entra lá no Holociclo, a gente sempre vê, né, aquelas pilhas de papel. Aqui mesmo, a gente sempre tem, o seu Valdo sempre deixa bastante papel disponível para justamente poder utilizar. A questão da organização, eu vejo na escrita, ela é importantíssima. Eu falo do meu caso pessoal. Então, você ter uma mesa espaçosa, para mim, no meu caso, faz diferença. Então, uma mesa espaçosa, uma organização, se sentir bem naquele ambiente, formar aquele holopensene de escrita, isso é fundamental para você produzir. Então, se você não se sente bem naquele local, vai ser difícil. Então, para otimizar, sempre ter uma mesa espaçosa, organização, enfim, otimizar ao máximo as ferramentas para escrever. E quando você escreve de um lado só da folha, né, Jaqueline, isso permite uma fluidez melhor do pensamento, né? Você termina, até você virar a folha, além de todas essas desvantagens que você colocou, gaste um tempo e muitas vezes a ideia já foi, né? Então, escrever sempre de um lado só da folha, isso ajuda bastante a manter o fluxo do pensamento, né, durante a grafia. Eu queria até colocar aqui, professora Cristina, que muita gente fala assim, você tem facilidade, eu não sei escrever. Aprender a escrever, a gente consegue aprender a escrever, e é preciso treinar. Então, começar com coisas simples, descrever coisas, organizar as ideias. Eu acho que todo mundo pode escrever. E isso é apenas uma técnica, é aprender. Toda essa parte da questão pensênica, é interessante que o ato de escrever também ajuda a organizar o pensamento. Então, ele é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu exercito, eu me organizo o meu pensamento, eu também, aquela folha, ela interage também comigo. Então, isso é importante falar, né? Colocar. Muito bom. Agora, na página 5, em pensenologia, no final da segunda linha, poderia exemplificar o holopensene pessoal do questionamento positivo? Sim.
Bom, a escrita, ela é um processo muito interessante. Para que eu consiga expor as minhas ideias, eu tenho que compreender o que eu estou colocando no papel. E, ao mesmo tempo, esse é um processo tão... quando eu falo que eu escrevo e aquela folha interage comigo, isso quer dizer que, quando eu estou escrevendo, o que eu estou escrevendo também interage com o meu pensamento, no sentido que isso vai demandar um certo questionamento a respeito das coisas, das ideias, dos fatos. E o questionamento é positivo porque ele estimula a associação de ideias, ele estimula a escrita e principalmente, ele mostra uma consciência que não é neutra, ela está viva, ela reage ao ambiente. Então, ela é autocrítica e heterocrítica. Isso é lucidez. Então, o questionamento positivo, ele é bem-vindo nesse processo de escrita. Eu acho que não só no processo de escrita, mas em tudo na vida. Tudo, né? Quando eu falo em paradiplomacia, é importante citar que a consciência paradiplomata, ela interage. Para interagir, ela tem que ter um auto e uma heterocriticidade. Então, ela tem que questionar positivamente. Isso é vida consciencial. Muito bem. Agora, na citaciologia, na página 5, Teletertuliana pergunta: poderia descrever e relacionar a citação, poderia descrever e relacionar a citação, escrever é sacudir o sentido do mundo, com o tema? É isso mesmo, eu acabei de comentar aqui. Quando você escreve, você vai interferir em alguma coisa. Não importa, assim, como é que eu vou te explicar? Você vai mexer com muita coisa. Eu tive a oportunidade de de trabalhar com a biografia do Littré. E aí nós pensamos, mas uma biografia é uma coisa muito simples, mas não é nada simples. Então, você está escrevendo aquela biografia, você faz uma evocação muito grande com aquelas consciências, enfim. O Littré foi um homem que teve contato com muita gente. Por que é sacudir o mundo? Porque você vai mexer com um tema, com consciências, e você vai perceber o quanto profundo é escrever. Qualquer coisa que você escreva, qualquer ideia que você expresse, você está mexendo com alguma coisa. Então, com consciências, com energias, isso é muito profundo. Vou ser sincera que foi uma experiência muito rica para mim, e muito positiva. Eram vários grupos extrafísicos. Posso falar aqui que o Littré, ele lidou com a ciência, com a religião, com o positivismo, com os artistas nos salões literários. Com a política, né? Com a política. Ele teve uma verve política também, né? Então, quando você vai escrever essa biografia, você mexe com tudo isso. E é importante você ter esse olhar paradiplomático, porque você está mexendo com essas consciências, você está mexendo com todos esses universos. Então, como você vai lidar com isso? Qual é o olhar que você vai ter com relação a esses holopensenes, né? Então, realmente, vale a pena. Vale a pena, e é uma oportunidade de mexer, de fazer assistência, de fazer acertos grupocármicos muito grandes. É isso que eu estava pensando, né? Até que ponto, por exemplo, pegando uma personalidade como o Littré, que teve uma ação múltipla, né? Como você colocou, ele atuou com diversos grupos, diversos holopensenes, ele teve uma influência, né, em diversos holopensenes. Até que ponto o biógrafo, né, do Littré, ao fazer essa evocação, vai atuar na condição de um mediador ou de um conciliador, né, às vezes, de um paraconciliador, de um paramediador, entre esses diversos grupos, esses diversos
holopensenes, né? Exatamente. E aí eu acho que é um exemplo bem pontual, me corrija se eu estiver errada, do que você está chamando da escrita paradiplomática, né? O biógrafo, no caso, no exemplo que você está trazendo ali, né, da personalidade, que no caso é o Littré, lidar multidimensionalmente com esses grupos e dependendo do contexto, muitas pessoas desses grupos do passado hoje se encontram no presente, né? Podem se encontrar no presente. Acho que no caso do Littré, não sei se você já fez essa pesquisa também, né? Quais as pessoas daqueles grupos que hoje estão aqui em quais grupos, né? Como que a escrita pode ajudar somente nesse esclarecimento, né, intergrupos, visando aí uma possível conciliação, uma mediação, um entendimento melhor, uma inter-relação, né? Tem muita relação, sim, professora. O olhar, quer dizer, o paradiplomata, ele tem que ser o mais neutro possível, mas assim, não pode ter um olhar de preconceito, tem que ter um olhar de acolhimento, porque essa é a função do paradiplomata. Então, quando nós, aqui dentro da conscienciologia, nós estamos num patamar que nós podemos ter uma postura paradiplomata, né? Então, no momento que você está ali fazendo o trabalho de pesquisa, existem evocações, podem surgir consciências que você precise ajudar. Isso aí é o trabalho do escritor paradiplomata. É importante estarmos atentos a esse processo também, né? Porque muitas vezes pode acontecer, mas a pessoa não perceber como ela pode ajudar, né? Nesse sentido. Aqui no item caracterologia, Jaqueline, você menciona na página 9, dentre os trafores, né, do escritor paradiplomático, me chamou uma atenção aqui o que você coloca da amplitude, no item 4, né, cosmovisão. A amplitude de abordagens na cooperatividade das partes, né? Então, acho que o escritor paradiplomático ele vai poder, um dos traços fortes, né, dentre esses aqui que você mencionou, esse item chama atenção, penso que justamente por essa função, né, de fazer a conciliação, a intercooperação das partes através do seu texto. No fundo, está havendo também uma mediação naquele sentido, quer dizer, estar atento, quer dizer, a questão do parapsiquismo. O que é necessário é que a gente busque a qualificação desse parapsiquismo cada vez mais. E, principalmente, essa pacificação íntima, para poder também fazer essa mediação, né? Bom. Dentro desse contexto, né, eu só gostaria de perguntar para Jaque o seguinte: na escrita, quando você escreve e faz um resgate do passado, você tem dados, vamos supor, né, históricos. Eu vou dar o meu exemplo. Eu estudo agora a época dos imigrantes que vieram para cá, em função do Hércules, e a questão histórica, social e política da Itália na época e do Brasil na época. Ali eu tenho dados considerados reais pela história. Na hora da escrita, como que eu consigo ser diplomata no sentido de escrever uma coisa que é real, mas que pode, não é ferir, pode dar um contexto negativo para certos fatos, e que não é o interesse. Eu não tenho interesse em ver essa questão. Eu tenho sim, eu quero contar a história dentro de um outro contexto, né? Trazer a história para mostrar um contexto diferente. Não sei se eu me fiz entender. Como é que a gente consegue ter essa lucidez, né, discernimento para saber as palavras certas sem burlar os fatos históricos, porque é uma questão que eu enfrento hoje, que está sendo assim difícil. E você tem experiência nessa questão, né, diplomática, e até para que promova conciliações, que promova, né, como é que você pode ajudar? Bom, não é uma questão muito fácil, né, de responder, porque
Sempre que você vai escrever sobre um determinado contexto, por isso que eu falei da questão da compreensão. Eu penso que o paradiplomata, ele se coloca no lugar do outro. Ele entende aonde aquilo pode afetar. Obviamente, a gente não pode mudar a história. A história, ela está aí, né? Quer dizer, se você tem a questão da priorização da TARES, que é também o objetivo da escrita conscienciológica, você tem que colocar isso como prioridade. Mas entender o contexto das consciências e procurar, dentro daquele contexto, o que tem de melhor. Se existe alguma coisa que você possa salientar de melhor, sem esconder o fato que ocorreu, né? Porque não adianta também tapar o sol com a peneira. Eu vejo que a escrita paradiplomática, ela não é eufemística, ela é tarística. A maneira é escolher realmente a melhor palavra para aquela consciência. A paradiplomacia, ela leva em conta o assistido, quer dizer, como que eu tenho que lidar com aquela consciência, ou consci ou consciex. Eu tive uma oportunidade uma vez me pediram para fazer um trabalho na época que o professor Valdo, já faz algum tempo, fazer uma pesquisa sobre uma pessoa que era da época ali do contexto do Pasteur, né, na França. E eu fui atrás das informações que me foram pedidas, porque como era a França, o pessoal se lembrou, enfim. Aí eu escrevi para a Universidade de Toulouse, na época, fui atrás da informação. E percebi, quando eu comecei a fazer essas pesquisas, eu percebi uma consciex que era exatamente ligada nesse contexto. E que tinha ligada a essa consciex uma série de informações incorretas. E que isso era comum na internet, inclusive. Eu mesma não conhecia muita coisa e me aprofundei na pesquisa, percebi a consciex bastante alterada e procurei ajudar no que foi possível. Levei o resultado da pesquisa para o professor Valdo, na época, e, em função do que tinha ocorrido, ele alterou o que ia ser colocado no verbete. Então, veja bem, existia uma consciex ligada àquele contexto, ela foi trazida de algum modo, foi evocada, foi feita assistência. E como que eu lidava com essa consciex? Muito simples, como se fosse um colega mesmo evolutivo. Então, eu penso que a paradiplomacia, ela não deve ser eufemística, ela deve ser clara, TARES, e usar o melhor da palavra. Isso é muito importante quando a gente vai escrever, escolher a palavra correta. As palavras têm energia, elas trazem informação. Então, ter esse cuidado, procurar pesquisar. Não vou dizer que a gente acerte sempre. Eu acho que a gente erra muito. E a gente aprende também. Então, não sei se eu consegui te ajudar em alguma coisa, mas assim, é importante que a gente perceba com responsabilidade, o que a gente está fazendo quando a gente pesquisa, quando a gente escreve, com quem a gente está lidando. Em Principiologia, agora, Jaqueline, na página 6, no item Principiologia, na primeira linha, poderia ampliar o princípio protetor da liberdade do pensamento, da expressão e da palavra? Certo. Então, isso tem a ver com a questão da paradiplomacia, né? Então, todos nós temos o direito de nos expressar. E isso não deve ser vedado a ninguém. Então, eu achei importante colocar
que mesmo se não for uma escolha tão positiva, nós temos toda a liberdade de nos expressar. Então, quando eu digo, vamos pensar numa palavra melhor, vamos escrever de uma maneira com mais responsabilidade, isso é importante, a qualificação da nossa palavra, enfim, da nossa expressão. Mas é o direito das pessoas, o direito existe, e ele deve ser preservado, né, em todos os momentos. Agora, na página 7, em antagonismologia. Poderia ampliar o antagonismo movimento libertário romântico e a denúncia social? É literário, né, romântico? Desculpe. Movimento literário romântico e denúncia social. Certo. O movimento literário romântico, ele é um movimento que ele é baseado e estruturado em cima do sofrimento. Então, a gente tem que entender esse movimento, como que funcionava, como aquelas consciências se expressavam. E a denúncia social, quer dizer, vamos dizer assim, ela ocorre, ela pode ser feita, mas ela necessita de palavras que não carreguem nessa questão do sofrimento. Ela tem que ser uma grafia, ela precisa ser uma grafia mais paradiplomática. Por quê? Menos auto-vitimizadora, é isso? Exatamente. Menos auto-vitimizadora, né? Porque senão o que acontece é que o psicossoma vai ficar exacerbado e em detrimento da racionalização do mental soma, né? É importante que se fale, que se interaja com o momento, com o contexto, com as questões, os problemas sociais. Eu acho que é importante. E muitos problemas foram resolvidos a partir da denúncia social, né? Agora, na página 8, Jaqueline, em exemplologia, você pode aprofundar a escrita paradiplomática esboçante e avançada. Você explicar um pouco mais os seus 2 exemplos aí que você traz. Sim. Eu coloco aqui como escrita paradiplomática esboçante, eu até faço a questão de no passado, da escrita epistolar, né? No passado, nós temos exemplos de cartas que foram, a meu ver, exemplos esboçantes de diplomacia. É óbvio que as pessoas talvez não tivessem essa lucidez multidimensional. Óbvio que assim, realmente isso não importava, porque realmente a multidimensionalidade sempre existiu e sempre teve uma repercussão dessas cartas na questão mais extrafísica também. Eu considero esboçante, porque ela tem indícios, né, de diplomacia. Então, muitas vezes as cartas salvaram consciências. Muitas vezes aconteceu de através da carta ter uma repercussão positiva em grupos e sempre em prol da conciliação. Por isso que eu considero esboçante essa grafia epistolar, né? Já a escrita paradiplomática avançada, eu considero que é a escrita tarística, né? Aquela escrita paradiplomática mais avançada, multiexistencial e policármica. Eu considero um exemplo disso uma obra, por exemplo, do 700 Experimentos, uma obra que ela vai abranger muitas pessoas, ela vai mexer com muitas consciências, tanto intrafísicas quanto extrafísicas, né? Talvez feita de uma forma mais consciente. Mais consciente, mais lúcida, mais técnica. Ela já é mais consciente, ela já tem a intencionalidade direcionada. Sim. É isso, para a condição da e não só isso. Né?
Isso. E ela abrange também um número maior de equipes extrafísicas, né? De amparadores também. Tem esse efeito mais atacadista, mais né? atacadista, que a Érica isso. colocou aqui. Muito bom. Tenho uma filha de 2 anos que parece ser superdotada. Não sei qual a abrangência da minha missão diante disso para com ela. Ela tanto aprende rápido como se comunica com eficiência. O que é a superdotação dentro da evolução? O que devo fazer por ela? Você quer dar alguma ideia a respeito disso? Bom, eu acho que você deve apoiá-la, né? Ajudá-la, dar muito carinho, né? Porque eu acho que a mãe ela é uma consciência-chave na ressoma de outra consciência. E se dar apoio é ajudar em todos os sentidos que você puder. Tanto ajudando em termos de mental soma, né, de ajudá-la no conhecimento mesmo, mas também de estar ao lado dela como mãe mesmo, dar carinho também, né? Que não é só a questão do mental soma, mas que ela também consiga amadurecer o psicossoma, né? A questão emocional, né? Exatamente. Eu acho que, eu não sei se eu respondi a contento, talvez quem mais que queira completar, eu só estou falando assim realmente como mãe. É bom. O que a gente pode também sugerir aqui para a teletertuliana é que ela realmente busque serviços que façam esse diagnóstico da superdotação, né? Hoje em dia já tem uma série de programas, de serviços que fazem o diagnóstico da superdotação. Acho que quanto mais cedo essa superdotação ela for realmente diagnosticada e bem orientada, qual tipo de orientação a se dado, né, para a criança, melhor. Normalmente, os superdotados eles têm dificuldade de se, digamos assim, adequar ao sistema convencional de ensino, né? Eles precisam, enfim, de estímulos diferentes, precisam de desafios, né, diferentes. Então, é bem importante que, além desse autodiagnóstico, desse diagnóstico, vai ser um heterodiagnóstico aqui da superdotação, haja uma orientação, né, para estimular ainda mais a superdotação da criança. Agora, esse ponto que você tocou, Jaqueline, eu acho fundamental, né? Como dar um suporte emocional e ajudar na formação, né, emocional da criança. Tem um voluntário aqui da Conscienciologia, que é o Tiago André. Ele está se especializando na condição da superdotação, então, se você tiver interesse, você pode procurar entrar em contato com ele. Existe um instituto chamado Instituto Elevens. Se você procurar na internet, talvez você encontre o site do Instituto Elevens, do qual o Tiago André faz parte, e eles dão esse suporte, essa orientação. Na verdade, eles trabalham, né, com a condição da superdotação. Professora Jaqueline, na página 5, enfatologia, final da primeira linha. Como realizar a profilaxia antimanipulativa? Bom, na questão da escrita, procurar sempre escrever com objetividade. Quando a escrita ela começa muito a dar voltas, vamos dizer assim, a pessoa prolixa, isso já é um indício que existe não digo que a pessoa seja, mas que possa ter esse traço. Então, o primeiro passo para a profilaxia da manipulação é procurar ser objetivo, mas também cuidar da questão da intencionalidade, né? Então, a pessoa sempre que tem esse traço, ela manipula porque ela tem algum interesse. Então, procurar verificar qual é a verdadeira intencionalidade. Então, só uma que a gente pode fazer com relação ao tema, né? Quando eu vou fazer uma pesquisa, quando eu falei aqui para a nossa colega professora Isabel, com relação à história, né? A história está aí, ela existe. Eu não posso alterar os fatos, certo? Se eu começar a alterar os fatos, isso pode ser manipulação.
Então, eu tenho que ter esse cuidado, essa intenção, verificar sempre se existe, né, alguma intencionalidade que não seja homeostática, e procurar ser objetivo na grafia, utilizar a concisão, a clareza, isso é muito importante. Bom. E na página 5 ainda, na penúltima linha da fatologia, penúltima linha, poderia falar sobre a intertextualidade evolutiva e também falar sobre a premência de autossuperação e da qualificação evolutiva. Sim. Bom, então isso eu vou falar um pouco dessa questão seriaxológica, né? Essa intertextualidade, muitas vezes a pessoa ela tem um histórico de escrita, tem a sua tendência, tem o seu tema recorrente, aquele tema que ela mais ela gosta de, aquilo diz respeito a ela, e a intertextualidade, ela, numa outra vida, numa outra existência, ela pode utilizar esses temas, quer dizer, é como se ela pegasse o fio da meada, de um texto para outro. Isso pode acontecer até aqui, no aqui e agora, quer dizer, eu pegar um texto e expandir uma ideia que eu tenho, por exemplo, nesse verbete para um artigo. Isso é intertextualidade. E isso é muito positivo e é até uma técnica, quer dizer, você pode escrever seu verbete, do seu verbete ampliar para um livro, né? Realmente é infinito as associações de ideias que se pode fazer. E a questão da premência da autossuperação e da qualificação evolutiva é exatamente partir de uma diplomacia esboçante do passado para uma paradiplomacia, né? Mais efetiva, de uma abrangência maior, tarística. Muitas vezes, se a gente observar, escrever é bom para todo mundo, como consciência. Mas, para algumas pessoas, é fundamental. É como se fosse uma cláusula pétrea. Então, essa questão da qualificação, a questão de escrever dentro da ciência. Esse é um caso, esse é o meu caso, por exemplo. Então, é importante escrever dentro da ciência, é vincar, então, a escrita num outro holopensene. Então, para mim, eu considero uma qualificação, né? E parece que essas duas expressões elas podem ser vistas como um crescendo, né, não, Jaqueline? Isso, ou seja, exatamente. Uma interação, né? Ou seja, dentro até mesmo desse movimento da intertextualidade subjetiva, a pessoa, o escritor, né, o autor, ele buscar a autossuperação, né, e a qualificação evolutiva, seja das ideias, seja, né, do público-alvo, seja da própria qualificação textual, né, da qualificação cosmoética, né, exatamente, do texto dentro aí do seu tema da paradiplomacia. Então, quer dizer, mesmo aproveitando os seus textos, ou pegando o fio da meada, o autor está sempre visando essa qualificação, esse incremento, esse crescimento, né, dentro da sua atividade tarística grafopensênica. Isso. Daqui a uns 200 anos, espero que a Jaqueline, daqui a uns 200 anos, ela cresça mais. Então, de repente, ela vai escrever em outra ciência, não sei, né, que não seja a conscienciologia, que seja algo que virá melhor, mais avançado ainda. Não sei, mas isso é muito positivo. E eu espero que assim seja, né? Que eu realmente consiga. Muito bom. Aqui na página 7, professora, na legislogia, gostaria que você aprofundasse o segundo item, a lei da espiral, a lei da volta da espiral. Aprofundar esse conceito, talvez que não... A lei da volta da espiral, pois é. A lei da volta da espiral. Bom, os fatos e os parafatos, eles acontecem, eles ocorrem. Em algumas vezes, a gente perde a oportunidade de fazer uma assistência. Eu vou dar um exemplo. Nesse caso, como tem a ver uma certa afinidade com aquele fato, aquele momento, com o tempo,
essas consciências, essa energia, ela volta, né, para que a consciência ela consiga efetivar essa assistência, ou que ela tenha oportunidade de interagir novamente com aqueles contextos. E vale a pena ficar lúcido quanto a isso, quer dizer, a volta da espiral. Quando que aqueles fatos todos, aquelas consciências vão estar novamente em contato e que eu tenha a oportunidade de fazer algo. Na questão do livro, isso pode acontecer e acontece mesmo. Então, nas pesquisas, quando eu disse que você mexe com contextos e você tem a oportunidade ali, através da evocação, você tem a oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor, de fazer a conciliação, a reconciliação. Então, essa é a volta da espiral. Ela pode voltar de várias maneiras, inclusive com relação à escrita. Aqui na parafatologia, quinta linha, página 6, quando você coloca o esbregue dos amparadores extrafísicos, qual o contexto aí? O contexto da chamada de atenção, exatamente quando a pessoa não faz a reconciliação, quando a pessoa não está lúcida, seria nessa linha? Esse esbregue é muito bom, né? É muito positivo para quem está levando esbregue, porque assim, é hora de acordar. Ou a pessoa está atrasada, ou a pessoa não está atenta em algum fato. E como eles são muito fraternos, eles sabem como dar esse esbregue e a maneira, né, eles são muito paradiplomáticos. E aí, através dessa sacudidela, né, acorda. Uma impactoterapia cosmoética, né? Exatamente, a gente consegue acordar para o que tem que ser feito, né? É importante dizer que quem tem facilidade em escrever é uma responsabilidade muito grande, porque não envolve só a própria pessoa, né? Envolve uma série de consciências, de equipes extrafísicas, enfim, tem muito trabalho a ser feito. E muitas vezes, quando você demora, você adia, né, muita coisa, você também está, de certa maneira, impactando no trabalho de todas essas consciências, né? É um efeito dominó, né? Agora, nessa mesma linha aí foi falada pela professora Isabel sobre a questão da denúncia social. E muitas vezes você tem temas contundentes ou temas que são antipáticos, e você colocou que a pessoa tem que focar mais Mas, às vezes, o contexto, como ela mesmo colocou, é um contexto de comocionalismo, um contexto de contrafluxo. E aí fica um papel bem antipático. Mas aí você falou, tem que ser objetivo, tem que ser... Você teria mais alguma coisa para dizer? Olha, o paradiplomata, eu vi muito isso no meu trabalho na Unicim. Você nunca vai atender os grupos completamente. Isso não existe, porque cada um quer uma coisa diferente. Você tem que chegar no meio termo. O seu trabalho é você trazer os pontos que são favoráveis àquela negociação, àquele entendimento. Não tem como você atender um grupo e deixar o outro. Isso não existe. Então, eles não vão estar totalmente atendidos no que eles querem, mas eles podem descobrir um novo patamar de conciliação, algo que eles não tinham enxergado. O paradiplomata, o principal papel dele é fazer com que esses grupos enxerguem uma outra opção, uma terceira opção positiva para ambos. Os pontos de convergência, né? Isso. E tirem o foco dos pontos de conflito, né? Exatamente. Então, a paradiplomacia vai buscar com a convergência dos interesses. Isso, exatamente. E aí, eles também, a partir de um vislumbre de uma nova situação, eles podem se sentir atendidos, sim, e plenamente satisfeitos. Mas isso é toda uma estratégia, uma técnica, não tem que se pensar e tem que se estudar o caso das partes, né? Eu acho que a professora Cristina não tem melhor pessoa para falar sobre isso, é especialista. Mas esse ponto da convergência de interesses é importante, porque às vezes a pessoa fica com foco no conflito. E eu acho que, né, exatamente, como você falou, acho que o papel é essa terceira via, encontrar caminhos alternativos. Isso. Que mostrem
quais são os pontos ali de conciliação, né, os pontos em comum que se tem entre as partes que estão discordando naquele momento. Isso. Uma condição também que é importante é ver o trafora. Isso também vai ajudar até naquela resposta, né, de procurar ou na escrita ou nos posicionamentos, sempre valorizar o trafor, né? Então, toda consciência tem trafor. Isso é importante. Então, se tem uma questão mais negativa, você tem que escrever sobre aquilo, você não pode se negar a escrever o que realmente aconteceu, mas procurar observar os trafores, né? Também. Na pensenologia, Jaqueline, na página 5, na penúltima linha, no final da penúltima linha, você fala da objetividade gráfica expressa com a retilinearidade pensênica, né? Então, a Télia Tertuliana pede para você falar mais sobre isso e como você interpreta essa expressão com relação às suas experiências com o tema do verbete. A objetividade gráfica expressa com retilinearidade pensênica, você expandir um pouco mais essa expressão, né, essa ideia, e como a Télia Tertuliana pede para você interpretar essa expressão em relação às suas experiências com o tema do verbete. Bom, a retilinearidade pensênica, ela vai ajudar muito para quem vai ler o que você está escrevendo. Você nunca escreve somente para você, você vai escrever para os outros. Então, é importante, é óbvio que uma página escrita, impressa, ela precisa ter um mínimo de clareza, de retilinearidade. Quanto mais limpo, mais assistência, mais compreensível também ela vai ser. Não adianta eu escrever algo que eu escreva para um público que não vai ser compreendido ou vai ser mal interpretado. Então, a questão da paradiplomacia, da escrita paradiplomática, ela ter essa clareza, ela ter íncito a questão de ser clara, de ser objetiva. Na questão do... Tem uma certa coerência também, né? Coerência, exatamente. Ter os argumentos, né? Ele terem um encadeamento lógico, coerente, né? Que facilite ao leitor a traçar, né? Ou percorrer uma trajetória do pensamento rumo até a expansão das ideias, né? Mas eu acho que essa coerência textual também é bem importante, né, na condição paradiplomática. Né? Isso, é importante com relação a tares. Quer dizer, se eu vou escrever algo, eu tenho que, no final do meu texto, eu tenho que entender que o leitor ele tem que estar mais esclarecido, não mais confuso. Então, essa questão da objetividade, quando escrever um texto, perceber o que eu tenho que colocar antes para que ele chegue também nessa conclusão. Eu não escrevo para mim, eu escrevo para o outro. Então, isso é muito bom. Por isso, o papel dos revisores, né? Os revisores, eles ajudam demais essa questão, porque são outras pessoas lendo, que vão nos ajudar. Eles também são co-escritores, né? Eles estão ajudando ali a deixar aquele texto mais claro. Então, é importantíssimo. E é importantíssimo também que a pessoa não se sinta mal com a revisão. Veja que é uma assistência. É algo muito positivo, que ajuda muito e que amplia demais o trabalho. No Círculo Mental Somático da semana passada, não de hoje, o professor Hernani Bricotto, né, estava comentando justamente sobre essa oportunidade dos autores em aprender mais sobre o texto, sobre si, sobre as ideias, né, e sobre até o próprio assunto sobre o qual ele está escrevendo, no momento da revisão. Então, ele destacou que o momento da revisão é o momento que o autor mais aprende, desde que ele esteja aberto, né, que ele tem essa postura de abertismo, que ele tem essa postura de sempre aprendente também, sim, né, a partir das ideias.
Então, ele ressaltou justamente isso, a importância da revisão do texto, do aprendizado, né, do autor, e da contribuição, da assistência mesmo que é dada para o autor, e ressaltou, não fiquem melindrados, antagônicos, né, que a postura do fechadismo, do antagonismo, com relação à revisão, só tende a prejudicar, logicamente, o próprio autor, né. Na página 5, em Fatologia, Jaqueline, no final da segunda linha, poderia explicar o vínculo da voz gráfica em prol da harmonia? Esse vínculo é o trabalho da consciência que tem escrito há muitas vidas, há muito tempo. A gente pode ver o exemplo até do professor Valdo, né? A facilidade da escrita, a maestria, né? A técnica, e ver que assim, isso não é uma vida que você desenvolve, mas várias. Então, não só ele, muitas outras pessoas que eu conheço têm isso. E, de uma certa maneira, falar sobre assuntos tão complicados e ainda ter um resultado harmônico, né? Então, essa questão é que é séria. A gente pode escrever sobre tudo, mas os resultados são importantes. Eu tenho um resultado harmônico, eu tenho um resultado de paz, de conciliação. É isso que a gente tem que observar. Eu posso escrever de uma maneira irônica, alfinetar todo mundo, e isso, em vez de ajudar, vai causar mais problemas, né? Até para a própria consciência. Tem que saber expor as suas ideias, saber como fazê-lo. E isso é um exemplo, né, que eu citei do professor Valdo, mas tem muita gente que escreve muito bem e que já vem escrevendo em várias vidas. Eu penso que isso não é um trafor que se desenvolve numa vida somente, né? A pessoa vai aperfeiçoando. Seguindo essa linha de raciocínio dos resultados, eu tenho uma questão aqui em Fatologia, na página 6, que é bem isso que você está falando aqui, os resultados da personalidade pregressa na escrita. Então, como esses resultados se relacionam com a escrita paradiplomática? Primeira coisa, eu vejo, é o aspecto da reconciliação. Se a pessoa teve acesso a um produto do passado, a um produto gráfico que não foi assim muito positivo, ela pode reescrever, ela pode ter como público-alvo de os assistidos daquele produto do passado. Então, através foi falado da questão da espiral evolutiva, ela pode, de uma maneira lúcida, retomar e reconciliar, fazer assistência de uma maneira muito mais técnica agora, né? Mais lucidez, enfim. Num ambiente de tares, de ciência, né? Entrar naquele momento da recomposição, né? Exatamente. Recompor através do texto escrito, exatamente, né? Da GESCOM. Essa é uma grande ferramenta que nós temos, é a questão da escrita, né? Só que assim, a gente precisa realmente colocar, né, como meta e começar, porque hoje nós estamos mais lúcidos do que assim, nós somos assim, temos uma oportunidade, estamos mais lúcidos que no passado, né? Pelo menos teoricamente a gente sabe que tem a possibilidade de ampliar essa assistência. Posso? Oi. Jaqueline, a minha pergunta é sobre a escrita diplomática, né? Eu estava hoje de manhã, achei interessante a sincronicidade, eu estava no Holociclo lendo hoje de manhã sobre o Acordo de Oslo, né, que tentou colocar fim aos conflitos árabe e Israel na década de 90. E agora, te vendo falar, estava pensando assim, que esses tratados internacionais que tentam botar fim a conflitos, eles geralmente são muito pouco efetivos, né? Porque se pegar esse Acordo de Oslo, por exemplo, ele é super bonito, super bem escrito e foi um fracasso total. Se você pegar o Tratado de Versalhes, que botou fim à Primeira Guerra, ele foi um fracasso do ponto de vista de paz. E se você vê a ONU, cada vez que a ONU se manifesta contrária a conflitos étnicos, a conflitos regionais, a manifestação dela é praticamente nada, assim, né? Você acha que tem futuro essa escrita diplomática e
qual é a saída? Assim, que você já estudou alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que são realmente tentativas de se conseguir um apaziguamento, né? O estágio evolutivo ainda do planeta é muito sério, mas eu vejo que tudo tem tendência a melhorar. A escrita diplomática, ela procura. Vamos imaginar que ela, que seja mais rígida, que tenha uma intencionalidade mais homeostática possível, né? Ela tenta colocar fim a muitos conflitos, mas é óbvio que assim é um acordo, né? E para se cumprir esse acordo, essas partes têm que abrir mão de algo. Sempre tem que ter um nível de deixar de lado alguma coisa, tem que abrir mão de algumas coisas. Você não chega num acordo se nenhuma das partes quer abrir mão de nada, né? Esse é todo um trabalho que os diplomatas eles procuram, dentro do nível que se conhece dentro da paradiplomacia, fazer isso. A gente sabe que não é tão simples, que tem toda uma contraparte extrafísica. Existe contextos muito mais complicados. Eu acho que sempre tem futuro, sim. Eu sou positiva com relação a isso. Eu acho que tem que melhorar sempre e procurar entender mais da questão multidimensional. A maioria dos diplomatas talvez não saibam disso, né? Então fica complicado. Mas mesmo assim eu acho que tem como melhorar. Sim. Você alguma vez chegou a fazer, ou de repente a pensar em fazer, pegar, por exemplo, um tratado internacional que deu certo, que conseguiu instaurar um processo de paz, e um que não conseguiu, para ver se eles têm diferenças significativas na sua escrita? Eu nunca fiz isso, não, mas seria algo interessante a ser feito. Eu só acho que nesse contexto diplomático existe toda uma contraparte que as pessoas não têm lucidez, né? Eu queria contribuir a isso. O ideal, eu acho que as pessoas chegaram ali, pelo menos próximo ao ideal. Naquela hora que eles sentaram, né, foi instalado um campo, tinha intencionalidade de se fazer o melhor e se deixou registrado ali. Né? Se você for ver no decorrer da história, né, quer dizer, então está avançadíssimo. O que falta é a teática, é as pessoas. Então eu vejo nós aqui com os nossos tratados, que não deixa de ser um tratado. Quantos por cento daquilo que está escrito nós conseguimos cumprir, nós conseguimos colocar em prática, nós conseguimos assistir. Então essa questão da teática, né, depois que os tratados são elaborados, é a diferença, é o que faz a coisa dar certo ou não. Independente, a escrita pode até contribuir. Essa proposta que ele fez aí de ver um que deu certo e um que não deu tanto, ver se tem alguma diferença, é válido. Mas eu acho que no pós-intenção de fazer a coisa dar certa, é que está a nossa parte de ter teática, de cumprir aquilo que está nas cartas, nos pareceres, né? Numa certa... E tem outro aspecto também que eu só queria acrescentar. Às vezes, realmente, colocar no papel o que aquele grupo consegue cumprir, né? Porque se houver algo que seja muito idealizado, isso realmente é um furo na água, né? Não vai dar em nada. As pessoas têm dificuldade de abrir mão, têm dificuldade de reciclar, de mudar seus pensamentos, e tem holopensenes que são cronicificados, quer dizer, isso vai demorar muito tempo para conseguir limpar. Mas, mesmo assim, eu penso que eu sou positiva a respeito disso. Acho que tem jeito, sim, de melhorar, né, cada vez mais. E tem vários acordos que foram efetivos, né? Acordos importantes, por exemplo, um que eu me lembro aqui. Muitas vezes eles demoram para ter uma efetividade plena, porque depende digamos assim, da efetivação interna dos estados pactuantes, isso tem toda uma burocracia, né? Mas
um tratado que eu me lembro, que eu acho que foi até objeto de verbete aqui do Minas Terrestres, quando o Gustavo Vieira falou, não me recordo se ele trouxe isso no verbete dele, mas o Acordo Internacional para a Erradicação de Minas Terrestres é um exemplo de um acordo muito, assim, bem sucedido. Vários estados, vários países signatários aderiram ao acordo, efetivaram o acordo, estão nesse trabalho, né, na linha de justamente erradicar as minas terrestres. Então, claro, eu sempre falo assim, olha, não existe lei à prova de consciência, sabe? Então, não existe tratado, né, à prova de consciência. Mas, por outro lado, ajuda muito a consciência a vislumbrar posturas, condutas diferenciadas do que se tem, né? Então, eu queria ressaltar, inclusive, o que a Malu trouxe, porque aqui no verbete a Jaqueline ela indica 4 modalidades do que seriam, né, escritas paradiplomáticas, ou modalidades de textos. Então, tem os acordos, tem os livros, tem os pareceres, tem os estatutos sociais, as próprias ICs, né, que não deixam de ser acordos também dos associados às junções conscienciocêntricas. Então, pelo menos aqui dentro da CCC, é um movimento nesse sentido de buscar, né, cumprir aquilo que está escrito. Isso que você colocou, Jaqueline, eu acho fundamental, ou seja, ter o que é possível, o que é viável, e não o excesso do idealizado. Porque se a gente extrapola no idealismo, fica muito mais difícil de se cumprir, né? Então, buscar aquilo que seja viável naquele momento, e depois a gente vai melhorando. E o que a Jaqueline falou, e que a gente sabe, né, a questão da intencionalidade. Então, nós temos um ditado aqui no Brasil, muito usado, divulgado, e a gente, quando usa, alimenta aquele no PCN, que é o para inglês ver. Então, esse termo para inglês ver, ele foi feito em cima dos tratados que eram feitos entre Brasil e Inglaterra a respeito da escravatura. Então, se faziam os acordos. E quando alguém fala, mas a gente vai fazer isso? Não, isso aí é só para inglês ver. Quer dizer, então, se assinava para obter os recursos que advindos daquilo, porque senão a Inglaterra ia fazer retaliação, né, em função da gente ainda ter a escravatura. Então, se assinava só para inglês ver, porque, na verdade, na realidade, não ia ocorrer aquilo que estava se acordando. Então, a intencionalidade ela é muito importante na hora do acordo. Sim, mas tenho só uma coisinha que eu queria também falar. Todo o processo de paz e de conciliação, ele é um processo, ele tem um amadurecimento. Muitas vezes, chega num ponto que a própria consciência ela está cansada daquele conflito. Aí ela consegue sentar para conversar, porque ela também não aguenta mais. Então, tem isso também. Tem alguns processos que não chegou nesse amadurecimento, sabe? Nesse cansaço do belicismo, né? Da saturação. Então, tem isso também. Muitos tratados não deram certo, porque ainda eles não estavam saturados do belicismo. Agora, Ricardo, uma coisa que você falou aí em termos de sugestão, é interessante mesmo fazer essa pesquisa, porque, assim, o que a gente observa em termos de técnica legislativa, e o tratado, o acordo internacional, né, nada mais é do que, né, a lei lá entre os estados ou entre as partes contratantes, quanto mais claro o objetivo, dentro daquilo que a Jaqueline está reforçando aqui, quanto mais claro o objetivo, conciso o texto, melhor. Então, a gente vê determinadas leis, inclusive aqui no Brasil mesmo, a gente tem vários exemplos, a nossa própria Constituição é um exemplo, que há um excesso de palavras, há um excesso de normatização, um excesso de detalhismo, entendeu? Que isso dificulta o cumprimento daquilo que está se buscando estabelecer, justamente porque dá margem a várias interpretações. Então, a concisão, a objetividade, a clareza sobre aquele que quer, né, falar, aquilo que se quer chegar em ponto de acordo é fundamental, é um dos fatores fundamentais para que haja mais sucesso no cumprimento daquele acordo, daquela lei. Eu não sou técnico nesse assunto, mas eu estava lendo hoje de manhã também. Tem um outro acordo que tentou dar gás para o acordo de Oslo, foi o acordo de Camp David. E lá, o segundo artigo do acordo dizia o seguinte, a paz duradoura e justa entre israelenses e palestinos deve ser estabelecida o mais breve possível. Que coisa mais vaga isso, né?
A redação oficial, ela tem regras. E, geralmente, todo diplomata, ele estuda como também escrever, né? É que, muitas vezes, não sai a contento, mas, assim, existem regras para se escrever da redação oficial. Interessante. Obrigado. Nessa linha do que foi falado aí, muitas vezes o próprio, a gente pode, não sei se você concorda, se o mediador, o negociador é incompetente, despreparado, ele pode comprometer tudo, né? A gente vê os casos de vários advogados, né? Sim. Alguns advogados, mediadores que ficam, eles se locupletam do tratado para eles. Perfeito. Tem isso também. Vai denunciar. Isso tem também. Tem até casos que as pessoas fazem leis procurando atendê-las, né? Só que isso cai na cabeça, né? Quer dizer, aquilo evolui para algo muito assim negativo e muitas vezes a consciência ela volta depois em outras existências, outras vidas, né? Para poder fazer a autorretratação, né? Jaqueline, na página 6, patologia, na 4ª linha, poderia comentar a serexologia vincada pela escrita? 4ª linha. Sim. A serexologia vincada pela escrita. É aquela consciência que gosta de escrever, escreve. Lá no passado escreveu muita coisa. Às vezes, como eu disse, coisas que puderam ser aproveitadas positivamente, outras não, né? E volta e tem que escrever realmente e fazer essa retratação gráfica, né? Nós somos consciências muito velhas, muito antigas, né? Então, isso é uma oportunidade excelente para a gente fazer essa autorretratação, né? E na parafatologia, nessa mesma linha, né, da serexologia, na parafatologia, na página 6, no final da 3ª linha, poderia aprofundar as autopesquisas da autorretrocognoscibilidade? Bom, eu comentei no início da tertúlia que nós temos muitos sinais, muitas informações desde a nossa infância e que muita coisa a gente não dá importância aos detalhes, às sutilezas. E quando a gente começa a estudar sobre serexologia, vem o interesse de saber um pouco mais do nosso passado. E é importante que a gente leia e se aprofunde e se conheça mais, através das autopesquisas, né? Então, eu disse logo no início, a primeira coisa, a pessoa procurar analisar suas tendências. Porque, assim, o pouco que eu tenho observado, eu ainda estou muito no início das minhas pesquisas, mas eu vejo que existe uma tendência consciencial, né? Então, perceber o que eu gosto, o que eu valorizo, o que me chama a atenção hoje, eu percebo, no meu caso, que também foram ideias, foram coisas que me chamaram a atenção em retrossomas, né, em outras vidas. E isso é extremamente rico. Então, quando eu começo a fazer esses cotejos, a perceber um pouco mais, eu consigo traçar, dentro da minha proexis, então, ações lúcidas para desenvolver temas específicos para fazer essa assistência a esses grupos do passado. Então, essa autopesquisa, então, que eu comentei, né, de iniciar essa pesquisa. Como? Através dessas ideias, procurar países com os quais eu tenho afinidade, épocas, e aí puxando essas informações. Pedro, quer comentar alguma coisa a respeito? Aproveitando a sua presença aqui, né? Eu acho que a Jaqueline sintetizou bem, né? A
gente está organizando a IC consecutivos justamente para procurar ajudar as pessoas nesse estudo. E eu vejo que essas tendências, muitas vezes, a gente não dá tanto valor, ou não sabe como valorizar isso. E aí, quando a pessoa começa a expressar determinados trafores, por exemplo, a escrita, às vezes isso fica mais fácil de se reconhecer, né? Da pessoa poder ter ali um apoio para que a pesquisa dela possa caminhar de modo mais aprofundado. Então, uma das coisas que eu estava pensando, ouvindo a Jaqueline falar, é que a pessoa precisa, de algum modo, aparecer, de algum modo mostrar algum processo, alguma manifestação, e se for escrita, melhor ainda, porque a pessoa aí pode analisar com mais calma, para ela poder fazer esse espelho para trás, né? Então, pegando o processo da escrita com alguns temas, como épocas e assim por diante, a pessoa começa a ter uma noção da holobiografia dela, que ela teve, né, aquele resultado do próprio passado. Então, eu acho que você juntou duas áreas, aí no caso pegando a paradiplomacia, que dá muita ideia para a gente poder pensar. E aí eu queria justamente perguntar, no seu caso, você acha em que veio o paradiplomático que você trabalhou mais? Eu estava pensando, a paradiplomacia ela tem uma equipe também, né? Existem os líderes, por exemplo, ontem eu estava vendo um filme que havia 2 chefes de Estado dialogando e negociando uma determinada negociação que envolvia valores, e um propôs para o outro um valor X lá, 45 mil, alguma coisa lá. E aí o outro chefe de Estado, ao invés de responder, um assessor que respondeu, não, 42. Aí o outro assessor do outro falou, não, é 44, entende? Então, nessa negociação havia também uma equipe, justamente alguém que ia fazer o papel, entre aspas, sujo, ou mais assim, antipático, de negociar. Então, você vendo assim o set do grupo envolvido em questões paradiplomáticas e até certo ponto mesmo os temas, você consegue se ver em algum papel? Você já estudou? Como é que você se encaixa nessa condição aí? Com Sincobai agora mudou um pouco. Sim, é o nome do filme. Bom, no meu caso pessoal, tenho algumas questões que eu ainda não bati o martelo, né, porque é uma pesquisa que você tem que fazer com muita seriedade e responsabilidade, porque você tem que ter uma certeza, aquilo tem que realmente bater, né? Mas tem 2 grupos que eu penso que eu passei, né? É isso que você quer saber, sim, né? Então, um dos grupos é a questão da monarquia e outro grupo é da literatura. Então, são 2 holopensenes e tem muita coisa para ser feito, né? Porque a monarquia foi realmente... tem uma gama aí de temas que eu posso trabalhar e posso fazer a reconciliação. E a questão da literatura também. A literatura, para mim, o maior desafio hoje é escrever dentro da ciência, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu vou fazer uma retratação também muito grande, porque cada pessoa ela tem a sua equipe, ela é um líder dentro de um grupo, né? E é com essas consciências que também a gente tem compromissos, né? Agora, pegando o seu caso, interessante, apesar de aparentemente serem 2 grupos separados, mas essa linha literária ou intelectual ela já pode vir justamente dentro da própria monarquia, né? Então, aquilo que a gente chama de interseção holopensênica ou holobiográfica, às vezes a gente começa também a conseguir encontrar. Então, você pesquisar dentro da monarquia ou os intelectuais, ou mesmo os literatos, as pessoas que tinham interesse nisso, já começa a ter algum foco de pesquisa, juntando com os países, então isso começa a ficar mais evidente. Porque todo mundo que se envolveu com escrita, querendo ou não,
a pessoa assume uma liderança, né? Ela se coloca mais à mostra da sociedade, e isso pode ter um cunho, já existe, mas pode ter um cunho mais ou menos político. E a pessoa exercendo essa liderança, a equipe vem e já começa a enxergar nela que ela pode exercer essa liderança de modo mais, né, político, e aí entra o processo, às vezes, diplomático, essa pessoa funcionando como mediador, né? Então, exatamente, existe uma história nisso, né? Tem 2 aspectos importantes que a gente tem que falar, para quem, já que a gente está falando em autopesquisa seriexológica, é de não ter pudores, nem vergonha, nem preconceito de olhar o seu passado, né? Isso foi uma coisa que eu procurei me posicionar para exatamente conseguir passar para um patamar mais qualificado, de mais assistência. Então, isso é importantíssimo, não ter vergonha, né, do que passou. Óbvio que, como diz o professor Valdo, quanto mais lá para trás, pior é. Mas a gente tem que ter esse olhar fraterno conosco mesmo e corajoso, né, de ir em frente e de fazer essa pesquisa. E com relação à paradiplomacia, realmente é um posicionamento parapolítico. Nós todos, de uma vez ou outra, nós temos que nos posicionar. Quando nós nos posicionamos, nós temos uma postura parapolítica. Então, é importante isso. Ninguém, mesmo quem fica neutro em algum tema, em alguma ideia, já está assumindo uma postura parapolítica, né? Às vezes uma omissão, né? Às vezes a pessoa pensa que é a neutralidade, mas dependendo do contexto, é uma omissão e uma omissão deficitária, né? Exatamente. Vamos lá, professora Jaqueline. Na página 6, em Fatologia, no final da 3ª linha. Como efetuar as heterocríticas claras com repercussões eficazes? A questão mais séria da heterocrítica é a intencionalidade. E como a questão da paradiplomacia ela tem a questão íncita da cosmoética, tem a questão do fraternismo também, a heterocrítica é importante, mas ela precisa estar limpa, estar homeostática. Se tem algum tipo de emoção, a gente já tem que ficar um pouco... É óbvio que no nosso nível evolutivo pode ter sempre alguma coisa, mas assim, procurar intencionalidade, realmente eu vejo assim, que quanto mais limpa, em termos de intenção, de fraternismo, melhor, né? E tem aquela técnica, né, Jaqueline? As palavras certas, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, né? Quer dizer, a intenção, claro, vai capitanear tudo, né? Sim. Mas escolher, como você mesmo falou, né? Escolher as palavras adequadas para o momento adequado, né? No local adequado. E na hora da escrita, é bom você escrever e ler, pelo menos com a técnica dos 50 vezes mais. Ler, escrever, rasgar aquele papel, escrever novamente, até você achar a fórmula que vai ser mais adequada. Agora, na 6ª linha, Jaqueline, na própria página 6, tá? Então, vamos continuar na fatologia na 6ª linha. Poderia explicitar as repercussões do passado na vida atual? Ah, sim. As repercussões do passado já começam dentro da própria família, quando você nasce. Então, a todo momento, o nosso passado interage conosco. Então, não dá como separar tudo que aquela consciência fez com o aqui e agora. Fica impossível separar. Então, existe... A todo momento, nós estamos interagindo com esse passado e reescrevendo o nosso presente e o nosso futuro, né? Isso através das energias, das consciências, das consciências que chegam até nós. Ninguém se encontra pela primeira vez, então é impossível fechar os olhos ou colocar a cabeça, enterrar a cabeça na terra, né? Agora, uma coisa prática, desculpa, já que só para ilustrar,
pegando o seu caso, você me desculpa, mas a repercussão do passado é você descobrir que tem vários livros na holoteca, né? De autoria sua, no caso. Então você vê, você escreveu no passado e chega aqui, o professor Valdo fala para você que você tem vários livros ali na holoteca. Então, isso dá um cunho muito prático para os intermissivistas que muitas vezes não priorizam a holoteca, não conhecem. Às vezes a pessoa, se quer saber quem foi, o ideal é ela fazer uma pesquisa de campo naquilo que tem à mão. E a biblioteca dentro da holoteca é onde nós vamos nos encontrar lá. Então, é a repercussão do passado hoje, né? Então, isso é o que você estava comentando, processo, às vezes, de literatura, de política, para a diplomacia. Em geral, os intermissivistas deixaram algum legado escrito, e, às vezes, o modo de garimpar é justamente através da holoteca. Essa questão da holoteca é muito interessante. Eu acho que vale a pena ficar muito atenta com as questões parapsíquicas, porque tudo que é nosso chega, né, nas nossas mãos. Isso é fato. Pode. Então, dentro dessa linha, está aqui na parafatologia. Tudo bom? Obrigada. Está sendo muito educativo, né? Muito reeducativo o verbete. Obrigada. E aí, na terceira linha da parafatologia, tem as autopesquisas da autorretrocognoscibilidade. Eu queria ver se você poderia aprofundar um pouco, para a gente poder vincar mais isso na nossa própria pesquisa, pessoal. Eu vou repetir, porque eu acho que vale a pena. Primeiro, propor no papel as suas tendências, o que você valoriza, os seus princípios, os seus valores, né? E procurar lembrar, puxar da memória as informações que já vieram, né, em termos parapsíquicos. Ter atenção com relação ao detalhe, às sutilezas. E pesquisar sobre uma vida passada é um grande quebra-cabeça. Mas é importante que você coloque num papel, né, o que você gosta, relacionar um país que você tem afinidade, uma época, um determinado escritor, enfim. Procurar colocar tudo no papel. Aí você vai tendo pistas, né? Vai tendo pistas para depois ir costurando, né? E alinhavando essas pistas. Agora, ainda na fatologia, Jaqueline, na 8ª linha, como se dá a parapoliticologia na manifestação pessoal? Você já comentou um pouco sobre isso, né? Quando você falou ali da neutralidade, o próprio posicionamento. Eu vejo que isso está dentro das nossas tendências também, mas a parapoliticologia, muitas vezes ela aparece e ela está muito vinculada à nossa visão das coisas, a visão de conjunto, como funciona, né? Como que a gente se expressa com as pessoas. O que me causa um certo desconforto, observar a questão de como você lida, né? A questão da parapoliticologia. Eu também não posso fugir muito disso, eu fiz administração pública e também tem uma série de coisas que me chamam muita atenção e que tem tudo a ver com a parapoliticologia, né? Primeiro, ter essa questão, essa noção, essa lucidez do outro, né, do indivíduo, não somente sozinho, mas em grupo, entender esses movimentos, essas dinâmicas com as quais a gente interage. A parapoliticologia ela é muito complexa, a meu ver. Eu não sei até... Mas quando você começa a ter uma certa lucidez, sair um pouco de si, começa a lidar mais com grupos, você já começa a ampliar um pouco mais essa questão. Eu achei bem interessante quando você falou do autoposicionamento, né, que isso já é um ato parapolítico, né? Já é um ato parapolítico. E a gente pode pensar, dentro do paradigma consciencial, o pensamento, né, a pessoa omitir um pensamento, isso já é um exemplo de um autoposicionamento, né, multidimensional, e isso já tem repercussões
parapolíticas, né? Sim. Eu já te passo a palavra, deixa eu só terminar aqui. Na parafatologia agora, na 5ª linha, poderia explicar o esbregue dos amparadores extrafísicos? Você já comentou um pouco sobre isso, né? Mas se você quiser complementar. E, em seguida, o parapsiquismo atuante na interação, escritor paradiplomático, amparador. Então, o esbregue é o seguinte, os amparadores extrafísicos, eles nos conhecem bastante e com fraternismo eles conseguem nos acordar, entre aspas, para realidades que a gente às vezes não esteve muito atento. Então, a questão de não perder tempo, a questão de ser rápido nas reconciliações, eles são os primeiros a nos avisar, né? Então, é muito positivo isso. Eu considero que, no meu caso, foi muito positivo. Um dos amparadores intrafísicos que eu considero foi o próprio professor Valdo. No caso, me chamando a atenção com relação a uma série de coisas aí do passado, né? Então, isso foi bem uma postura amparadora, né? E não só ele intrafísico, mas os extrafísicos, né? E o parapsiquismo atuante na interação, escritor paradiplomático e amparador? Fundamental a questão do parapsiquismo. A gente realmente precisa desenvolver e qualificar ao máximo o nosso parapsiquismo. Por quê? Pela questão das equipes extrafísicas. Então, nós não escrevemos sozinhos. Essas equipexes estão conosco e por afinização de tema, afinização mesmo de muitas vezes colegas até de curso intermissível, quer dizer, a gente precisa aprender a trabalhar em conjunto. E para isso, nós precisamos qualificar ao máximo o nosso parapsiquismo, porque é ele que vai, vamos dizer assim, aprofundar, diminuir os gaps entre o extrafísico e o intrafísico, né? Em colegiologia, poderia falar sobre o colégio invisível da paradiplomacia? Bom, a paradiplomacia, ela se estende a todo o amparador extrafísico, a todo o trabalho de assistência que é feito em nosso planeta, é utilizada a paradiplomacia. Então, é imprescindível para quem quer fazer assistência procurar entender sobre a questão da paradiplomacia, procurar ler sobre isso para poder atuar mais, né? O Colégio Invisível da Paradiplomacia é exatamente todos os assistentes, né, que atuam com relação à pensenidade, que atuam com a paz, com a conciliação. Que tem interesse no desenvolvimento, né? E tem interesses no desenvolvimento dessa especialidade. Na página 6 ainda, nessa página mesmo que a gente está, né, Jaqueline? Na fatologia, na 2ª linha. Você pode comentar sobre a grafia libertadora iniciante? Pois é, essa grafia, eu penso, principalmente, eu estou falando no meu caso lá atrás, o primeiro pensene que foi positivo e foi paradiplomático, mesmo que fosse bem pequenininho, ele me possibilitou chegar até aqui. Então, o primeiro pensene que em favor de uma conciliação, em favor da paz, ele é super importante. Ele é libertador no sentido que ele me propiciou, né, o acesso ao curso intermissivo e também me propicia hoje estar trabalhando num patamar mais avançado. Eu espero ainda conseguir escrever muito mais em termos de TARES, né? Eu acho que isso vai consolidar mais esse patamar, né? Essa qualificação. Na página 6, em parafatologia, na 3ª linha, de baixo para cima. Poderia discorrer sobre o reconhecimento autoral extrafísico? Seriam rastros grafopensênicos?
Sim, eles são os rastros grafopensênicos. E também, quando você escreve, você, dependendo da amplitude que você está atingindo, você vai ser reconhecido pelos assistidos. Pelos assistidos ou pelas pessoas que estão ali naquele holopensene, né? Então, se no passado eu escrevi dentro da literatura, essas pessoas que estiveram em contato com aquele produto consciencial, são pessoas que hoje podem ser meus assistidos, né? No sentido de se avançar um pouco mais, de sair daquele holopensene para um mais avançado. E na penúltima linha agora da fatologia, própria página 6. Poderia comentar suas impressões sobre o círculo mental somático enquanto plateia de debates paradiplomáticos? A teletertuliana gostaria de saber se o conteúdo, as percepções e parapercepções são anotadas por alguém. Há meios de nos inteirar desse conteúdo? Círculo mental somático. O círculo mental somático está sendo gravado, acho que posteriormente vai ser escrito. A ideia de se fazer uma compilação, se escrever, né, a respeito dos temas que são tratados ali, mas com relação ao círculo mental somático ser como você coloca aqui, plenária de debates paradiplomáticos. Eu considero que sim. Eu considero que sim, porque nós temos o direito de nos expressar, né? Tanto essa questão do direito de nos expressar, mas de nos expressar bem, né? com o melhor da paradiplomacia. Então, eu considero sim. E é por isso que eu achei importante colocar. Porque são debates paradiplomáticos, são temas complexos, e todo mundo tem a liberdade de falar, de se expressar. E uma questão interessante é a plateia intra e extrafísica, né? Ou seja, a paralencologia presente, cada vez mais presente nos círculos, né? nas edições do Círculo Mental Somático. E ali, acho que como você mesmo colocou muito bem aqui, uma plenária, né? Em que consciência e consciência se manifestam, cada um, né? Das suas possibilidades, e os temas vão sendo debatidos para elucidar não só as consciências, mas também as consciências presentes. É importante que cada um que escreva, ele esteja ciente que ele não está sozinho, né? Então, a responsabilidade é grande. Jaque, eu queria ver assim, para as pessoas que não têm desenvolvido a questão da paradiplomacia, que traços você acha que seriam importantes a pessoa começar a desenvolver para chegar à paradiplomacia? Ficou clara a pergunta? Os traços. Bom, primeiro tem que saber ouvir o outro, né? Eu coloquei aqui a questão da empatia, a questão de querer ajudar, tem até o verbete oportunidade de ajudar, a questão de objetivar a paz, né, querer procurar uma pacificação íntima para poder ajudar, mas principalmente é fraternismo, é querer ajudar mesmo, olhar o outro. É óbvio que tem toda uma série de técnicas, né? Mas acho que é o passo inicial. Tem o verbete bem lembrado. Tem o verbete Aprendizes de Paradiplomata, né? Elizabeth Rodrigues. É interessante. E aqui no seu verbete também, né, Jaqueline, no item caracterologia, você elenca uns trafores ou atributos que podem qualificar a escrita paradiplomática. Mas penso que servem também para a qualificação da atuação paradiplomática como um todo. Jaqueline, meus parabéns. Muito obrigada pelas suas elucidações. Aguardamos seus próximos verbetes, tá bom? Parabéns e até a próxima. Muito obrigada. Agradecemos a todos e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 25 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Lucimere com o programa Verbetografia e o Cláudio com o curso Amizades Evolutivas. Mas antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez
fazendo um convite ao teletertuliano e ao tertuliano aqui presente para se tornar um associado do programa Amigo da Enciclopédia. Você, como associado, tem uma série de benefícios. Por exemplo, você vai acessar com exclusividade o site do programa Amigo, fazer o download da Enciclopédia da Conscienciologia, enciclopédia eletrônica, né, para o seu computador, para fazer uma pesquisa, uma busca inteligente. Você pode também acessar o Holoserver e lá você pesquisa de uma forma muito inteligente mais de 23 obras da Conscienciologia, que facilita muito a tua vida para escrever o verbete, para escrever o seu livro, fazer suas pesquisas. E também tem mais uma novidade, que é a verbetomática. É uma forma também mais avançada de pesquisar a Enciclopédia da Conscienciologia. Tudo isso são benefícios. O maior benefício é o seu vínculo com a Enciclopédia da Conscienciologia e o seu apoio financeiro para manter toda essa estrutura, esse acervo que nós temos aqui. Se mantém o Holociclo, a holoteca, todo o acervo do Holociclo da holoteca, mantém o tertuliário, a transmissão diária das tertúlias, o ano todo, para todo o planeta, tudo isso é mantido pelos associados do programa Amigos. Então, para nós, é muito importante a sua adesão, a sua fidelização, a renovação da sua assinatura, contribui muito para a gente manter todo esse projeto. É muito fácil fazer, basta ligar na recepção do CAEC, inclusive sábados e domingos também atende, das 8 às 18, o telefone 45 3525 2652, ou pelo site do programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org. E o pessoal daqui de Foz do Iguaçu, é só comparecer na recepção do CAEC e você rapidamente faz a sua adesão lá, pode parcelar até 12 vezes sem acréscimo. Então, nós agradecemos o seu apoio e contamos aí sempre com a sua compreensão e participação. Obrigado. Boa tarde a todos, tertulianos. A Enciclo Sapiens convida você a participar do programa de verbetografia, a ser iniciado a próxima turma, dia 27 de fevereiro, e você terá a oportunidade de se inserir nessa mega gestão grupal que é a escrita da enciclopédia e deixar registrado aqui o seu grafo pensene, o seu orto pensene. O programa Verbetografia objetiva oferecer informações técnicas desenvolvidas para a redação de verbetes. E são desenvolvidos principalmente 5 atributos mentais somáticos: o detalhismo, exaustividade, linearidade autopensênica, a lógica e a pesquisística. A turma começa, então, dia 27 de fevereiro, então estamos assim bem em cima, você já pode fazer a sua inscrição diretamente na recepção do CAEC, pelo telefone 45 3225 2652, ou enviar e-mail para o repetindo, caec@caec.org. A coordenação do programa é da professora Rosa Nader. Tem vários professores ministrando as aulas, que são em vídeos e em texto para o ambiente Moodle, né, direcionado nesse ambiente. A duração do curso é de 12 semanas, são 48 horas de aulas. Então, todos estão convidados, todos sejam muito bem-vindos. Boa tarde, estou aqui em nome da Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial, a ACIP, para o curso que vai acontecer no próximo domingo, sem ser esse o outro, dia 23 de fevereiro. O curso acontece a partir das 8h30 e vai ser na sede da ACIP. O curso chama-se Amizades Evolutivas, com o professor Leonardo Schneider, e tem alguns tópicos que a gente vale a pena lembrar, que é a relação da identificação das amizades evolutivas e as relações também das retrocognições com as amizades evolutivas. Então, qualquer dúvida, ligue para 45 2102 1421 a partir das 15 horas e confirme sua presença no curso Amizades Evolutivas. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Interexistencialidade Lúcida, com especialidade Serexologia, com o verbetógrafo Pedro Fernandes. Muito obrigado e boa tarde a todos.